Hoje é mais um episódio do nosso podcast, Feminina Cast. E hoje eu optei por trazer um tema que a gente vai explodir um pouco a mente de vocês. A gente vai falar um pouquinho de fisioterapia pélvica na saúde da mulher e endometriose. E para isso eu trouxe a doutora Juliana para estar aqui com a gente. Prazer, né? Obrigada pelo convite. E eu estou muito feliz por estar aqui também dividindo com outras mulheres. Vou me apresentar. Eu sou Juliane Bittencourt, fisioterapeuta pélvica e há 18 anos. Estou em Macaé há um tempinho pela clínica pélvica. Sou de Cabo Frio. E a gente vai dividir um pouco hoje conhecimento. E a ideia é exatamente essa, né? A gente conversar e compartilhar para que mais mulheres estejam informadas também. E por quê, né? Eu vejo que a fisioterapia pélvica ela tem um benefício muito grande, mas ainda é muito pouco utilizada na prática, em momentos decisivos, né, Ju? Sim, muito, muito, porque a fisioterapia pélvica, ela, comparada às outras áreas da fisioterapia, ela é a mais nova. Então, se você pegar aí há 20 anos atrás, ninguém falava de fisioterapia pélvica. E quando entra no mercado a palavra fisioterapia pélvica, está muito vinculada só à obstetrícia. Porque as blogueiras, elas até brincam, falam assim, nossas blogueiras fizeram um trabalho de graça pra gente. Porque como elas começaram a buscar muito a fisioterapia pélvica como uma questão de preparação de parto e pós-parto, vinculou-se muito essa ideia. Mas, na verdade, não é. A fisioterapia pélvica é tanto para a parte feminina quanto para a parte masculina. E aí, puxando já o gancho que é o nosso coração, que é a endometriose, né? Endometriose. A fisioterapia pélvica na endometriose, eu vejo que ela é, assim, a gente tem diversas indicações, né? Então, aquela paciente com aquela dor pélvica refratária, né, que a gente faz todo um manejo clínico nessa paciente, ela mantém aquela dor, ela tem diversas alterações ali intrapélvicas de aderência e tudo mais, e você consegue trabalhar isso tudo na fisioterapia pélvica, né? Sim, até que a gente estava conversando antes da gravação, né? Eu costumo dizer sempre assim: a gente não trata a endometriose, a gente trata toda alteração cinésico-funcional que a endometriose causou. Então, naquela região a gente tem fáscia, músculo, ligamentos, que são regiões que ficam muito alteradas por conta dessa doença, dessa patologia chamada endometriose. Então a gente tem aí mulheres com históricos de cólica menstrual e às vezes as pessoas acham que é normal sentir cólica, mas por quê? Que você tem cólica e eu não tenho cólica, né? E aí quando a gente vai investigar, é um útero que está ali contraindo cheio de aderência. E é lógico que ele vai ter muito mais dor. A gente tem aí toda essa parte dessa sintomatologia que está ligada a essas alterações. Então, tem cólica, vai gerar tensão em musculatura. Você tem processo inflamatório, regiões inflamadas, regiões com aderências, que vão trazer para essa mulher, muitas das vezes, essas alterações de sensação de não esvaziamento completo de bexiga, infecção urinária de repetição, dor na relação sexual, dor ao fundo na relação sexual, às vezes dor para evacuar, né? Um vaginismo secundário, um anismo que está ali surgindo, que são contrações involuntárias dessa região. E aí eu costumo dizer exatamente isso. A fisioterapia pélvica, ela vem exatamente para a gente poder se aliar junto com o médico, porque ele vai vir para tentar amenizar a patologia e a gente vai vir como arquiteto junto para poder organizar toda aquela região pélvica que foi mexida nessa parte cinésio-funcional por conta das aderências, por conta das inflamações geradas por essa patologia. E muitas vezes ensinar, né? Reensinar o nosso organismo como que ele se move. Porque, assim, a endometriose é uma doença inflamatória. A gente tem a neuroinflamação. Então, toda essa inervação pélvica ali, ela tá comprometida, Sim. inflamada, quando a gente tem a doença, obviamente, descompensada. E mesmo quando a gente realmente consegue uma compensação clínica, a gente ainda tem aqueles órgãos, muitas vezes, desaprendidos de como eles realmente funcionam e como eles se movem, Sim, né? exatamente. Então você tem ali, né, até o próprio nervo hipogástrico.
que ele tá ali levando informação para um bom funcionamento da bexiga. E quando você tá ali dentro daquela pelve, com todo o processo inflamatório, é claro que as informações que aquela bexiga vai levar de enchimento e esvaziamento vão estar comprometidas. Então, o funcionamento daquela bexiga vai estar um pouco mais alterado. Então, o que a gente da fisioterapia pélvica faz? A gente faz uma reeducação daquela bexiga. E as aderências ali em volta daquele útero, a gente vai fazer o que? As liberações. A gente não está falando que a gente vai lá e vai arrancar uma aderência. Não, porque isso é dentro de um centro cirúrgico. Mas a gente sabe que os tecidos que estão mais aderidos, como a própria fáscia e o músculo, a gente vai conseguir liberar para que eles tenham mais movimentos. E é exatamente isso. E a gente consiga gerar para essa mulher um quadro com muito menos dor ou com muito menos complicações na parte miccional, evacuatória ou sexual, principalmente, né? Que é uma das maiores queixas dela. Sim. Dizem que 40 a 60% das pacientes têm hipertonia, né? Então, na verdade, a literatura fala isso. Mas quando a gente traz para a prática clínica e a gente avalia essa paciente de endometriose, 80% delas têm essa hipertonia, que é essa musculatura tensionada. Tensionada mesmo. E quando a gente faz uma avaliação, e é importante que as pessoas aí do outro lado entendam que fisioterapia pélvica não é pilates, fisioterapia pélvica não é apertar a bolinha no meio do joelho, e toda avaliação e tratamento a gente vai fazer dentro de canal vaginal, então a gente vai precisar investigar igual uma ginecologista faz, e não há nada de terror nisso. Sim. E é um processo indolor, né? E assim, às vezes para fazer as liberações, no início a gente tem sim um pouco de dor, mas sim, a gente vai fazer essa avaliação para conseguir descobrir exatamente esses pontos. E que tem muita atenção. Tem. Muita atenção. E a gente estava até conversando, né? Que assim, que às vezes a gente fala assim, fisioterapia pélvica, a musculatura está relaxada. Não, muitas vezes ela está tensionada. Tensionado. E é justamente também sobre essas contrações, né? Tanto da musculatura quanto as que a gente faz na relação sexual, que aí já não são contrações automáticas, mas assim, que a gente. O que eu percebo? A paciente quer ter relação sexual. Ela sente até uma dor de profundidade, mas ela também tem a dor na penetração. Então, ela também tem aquela contração vaginal já se preparando para uma dor que ela vai sentir lá na frente. Sim. E isso você consegue trabalhar também. Sim, por quê? Vamos lá, o nosso cérebro, ele não é idiota, ele é muito esperto. Então, o córtex, ele começa a gravar sempre as informações que a gente está mandando para ele. Você vai colocar a mão numa bandeja quente? Não, porque um dia você queimou a mão e você gravou que botar a mão em algo quente dói. Essa mulher que começa a sentir a dor ao fundo, o que ela começa a mandar de informação? Penetrar dói. E eu aí, vou sentir essa dor de novo. Eu vou sentir essa dor. E eu já vou me preparar para tentar me proteger dessa dor. Exatamente. Canal vaginal é músculo. E aí, quando ela sabe que ela vai penetrar ali, o que ela manda de informação? Vai doer. E aí, o que o cérebro faz? Protege. Quando a gente se protege, a gente faz o quê? Contrai. E aí o canal vaginal só vai estreitando. E aí, quando tenta ter uma penetração, ela começa a sentir dor. Por isso que, às vezes, pacientes com endometriose, elas desenvolvem o vaginismo secundário. Por conta dessa dor que vem sendo gerada. E é importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que, assim, até a nível de casamento, né? Sim. Isso influi muito. Porque você imagina essa mulher com uma dor crônica na penetração, cada vez mais contraindo mais, cada vez mais com mais dor. Ela para de ter relação. Ela para. E geralmente, essas mulheres, quando chegam para mim, elas não chegam no início. Às vezes por falta de informação, às vezes por falta de indicação médica também. De direcionamento para isso. E aí, quando elas chegam para mim, às vezes elas estão 2 anos no casamento sem ter relação sexual. É muito difícil. E geralmente, porque o marido já falou assim, olha, ou a gente vai procurar um tratamento para isso aqui, aí elas começam a procurar no Google, e aí começam a procurar no Instagram, e aí, nossa, existe fisioterapia pélvica para isso aqui que eu tô sentindo. Então, assim, se a maioria, lá desde o começo, né, foi diagnosticado, tem uns sintomas, ela já fosse encaminhada, ela não chegaria nesse ponto.
geralmente a minha média de pacientes quando chegam por conta dessa dor da relação, que é um dos principais sintomas que a endometriose traz, ela já chega com um casamento muito mexido. Sim. E eu vou te falar mais, muitas das vezes é o marido que agenda a avaliação. Porque elas já estão com tanto medo de ser mexida, elas já têm tanto um trauma de dor, que elas já ficam com medo de alguém tocar na região íntima delas. O marido bom, né? Porque é o que tá realmente... É o que está tentando fazer dar certo. Fazer dar Exatamente. certo. É interessante a gente falar sobre isso, porque essa neuromodulação, né? Essa sinalização cerebral da dor, ela acontece no geral. Eu falo assim, a gente tem muitos parâmetros clínicos que a gente consegue manejar a dor dessa paciente. Sim. Mas de nada adianta a gente só tirar a dor. Porque eu vejo que a fisioterapia pélvica, por exemplo, ela consegue reduzir ao ponto de a gente reduzir também o analgésico. Muito, muito. Né? Porque você vai tomar analgésico a vida inteira. Exatamente. Não tem como. Não tem como. E exatamente isso, porque até o que a gente estava conversando um pouquinho antes, eu até falei, lembra do membro fantasma, que a gente até falou do pós-cirúrgico? Aquele cérebro, aquele corpo, ele tem tanto registro de dor, ele tem tanta memória de dor, que mesmo às vezes aquela mulher operando, ela ainda fica com uma dor. E aí, às vezes, ela volta no médico dela e ela fala, poxa, peraí, você falou que você me limpou, você falou que eu não tenho mais nada, que eu não tenho foco de endometriose. Mas por que eu ainda estou com dor? Porque a memória está instalada ali. E aí, a gente da fisioterapia, a gente vai entrar com mecanismos para exatamente cessar essa informação cerebral que ainda está sendo mandada para aquela região como se ainda existisse dor. Agora é importante falar, Ju, que assim, a fisioterapia pélvica nas pacientes que têm indicação cirúrgica, ela deveria ser feita antes e imediatamente após. Exatamente. A gente tem um tempo para trabalhar isso também, né? Sim, e a gente, infelizmente, hoje tem uma lacuna que está existindo nessa comunicação entre o cirurgião e o fisioterapeuta pélvico. Eu não sei aonde a gente, talvez exatamente isso aqui, levando informação. Né? Porque existia há 20 anos atrás essa lacuna entre o fisio-gineco, entre o fisio-pélvico e o urologista, entre até o oncologista, que hoje o próprio oncologista, se ele decide fazer, encaminhar essa paciente para uma braquiterapia, ele já entendeu que ela precisa estar junto com a fisioterapia pélvica ali por conta da estenose no canal vaginal. E não buscar meses depois. Então, eu não sei, existe uma lacuna ali. E exatamente isso, a gente precisa quebrar. Por quê? Se essa mulher, ela já sabe que vai precisar operar, ela faz um pré-cirúrgico com a gente, ao qual a gente já vai eliminando as aderências, as dores, preparando uma musculatura, é fato que essa mulher vai ter um pós-cirúrgico muito mais satisfatório. Muito melhor. Primeiro porque ela já vai ter intimidade com essa região. Porque é muito fácil pra gente que é da saúde, que estudou anatomia, quando fala parte pélvica, não sei na sua cabeça, mas na minha desenha direitinho. Sim. Órgão, tecido. Assoalho pélvico, a musculatura, vem tudo... Mas entenda que pra elas, não. Eu dou até um exemplo, teve um dia desses que eu tava na obra da minha casa nova, e aí o pedreiro falou bem assim, a gente vai passar o conduíte. Que é isso, gente, conduíte? Entende que para ele é muito normal falar conduíte, mas na minha cabeça, o que é conduíte? É isso. Então, essa mulher, ela já vai com uma noção anatômica, já vai com uma noção do corpo, com uma intimidade pélvica. Dela com ela mesma. Dela com ela mesma. Já vai com uma região reabilitada. E a gente sabe que esse médico, quando ele vai entrar para fazer a cirurgia, seja robótica, ou qual forma for, vai ser uma região muito mexida. E que toda cirurgia gera o quê novamente? Aderência. Então pensa, eu entro no centro cirúrgico com uma aderência antiga, mais uma nova aderência cirúrgica. E às vezes o médico fez uma cirurgia linda e mesmo assim ela ainda vai estar sentindo dor, porque tá uma mistura ali. Então terminei a cirurgia, passou uma média mais ou menos ali de 30 dias, que geralmente é o período que o médico dá uma segurada, manda pra gente novamente, porque a gente tem que investigar
o que ficou de pós-cirúrgico, sabe? Se foi uma cirurgia que mexeu muito em órgãos mais, né, uma endometriose mais profunda, que teve às vezes, né, Um que comprometimento fazer. de intestino, Exatamente, aí, bexiga. exatamente. Aí às vezes é uma mulher que às vezes fica com uma dificuldade para evacuar mesmo assim, ou uma dificuldade para urinar, ou ainda com leve desconforto na relação sexual. Não espere isso acontecer e ela te buscar novamente no consultório achando que sua cirurgia foi um insucesso. Faça essa parceria acontecer para que seja positivo para nossa paciente. Sim, com certeza. É muito é muito benéfico para a paciente ter essa conjuntura de a famosa equipe multidisciplinar. Exatamente. Porque não tem como, é uma doença muito complexa a gente achar que o contraceptivo oral vai resolver, não vai. A gente tem que ter a nutrição. Não adianta a gente achar que só a nutrição e a nutrologia com suplementações vai resolver. Não, a gente tem que ter a fisiopélvica. É óbvio que tem indicações. Tem casos que tem que ter cirurgia, nem todo caso a Sim, gente consegue lidar sim. clinicamente. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que cada ponto ali tem o seu valor e a sua importância para a qualidade de vida daquela paciente. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente está vivendo num mundo que tá tudo assim muito rápido para ontem e agora, Não né? existe isso na endometriose. E aí a pessoa, ela quer assim, então eu vou entrar no centro cirúrgico porque eu faço cirurgia, já resolvi meu problema. E assim, as pessoas estão imediatistas demais. E elas precisam entender que existe todo um processo, um passo a passo. E que não é só buscar o médico, até porque o médico é um profissional que ele não vai ter mão para tudo. E aproveitando a sua fala, né, a cirurgia ela não é curativa. Não. E até nessa paciente, né, com história de endometriose, quando ela entra na menopausa, a menopausa também não é curativa, a gente sabe disso. Sim. Então a gente tem que manejar até nesse processo consciência de que ela tem uma doença inflamatória crônica e que E a precisa gente desse acompanhamento. precisa desse acompanhamento. Precisa. Teve uma paciente que uma vez conversou comigo que ela queria entrar na cirurgia, porque daí já resolvia logo, depois ela não precisava fazer mais nada, não precisava fazer. Você precisa, porque Sim, realmente não é, né? exatamente. Às vezes é até muito duro falar que é uma doença crônica, mas assim, tem muitas mulheres que vivem com qualidade de vida. Isso daí é inegável, Sim. né? Que não é um peso de uma doença crônica realmente com um risco de vida, tipo, não é isso. Mas é você ter ciência de que a partir do momento que você tem uma endometriose, você tem que se observar, se conhecer, se entender que as coisas podem evoluir, podem regredir, e você vai estar sempre ali com um pouco mais de atenção. E talvez, assim, teve uma pessoa que uma vez falou para mim e falou assim: olha, a endometriose ela me salvou, porque ela mudou os meus hábitos alimentares, ela mudou minha forma de ver todo o meu círculo de saída, de tudo mais, e de me entender. Às vezes até a dor que a paciente sente e ela não entende, por que eu sinto essa dor na relação? Ela fala assim, cara, eu sinto dor por causa disso, o que eu vou fazer para melhorar? E tem muita gente que acha, tá batendo no colo do útero. Elas entendem como se estivesse batendo no colo do útero, mas eu acho exatamente por isso. Existe, na verdade, esse problema da mulher entrar nessa adolescência, ela começar a menstruar e ela não se conhecer. Eu acho que essas novas gerações até que não, pelo que eu tô vendo no dia a dia com as minhas pacientes. Mas eu acredito que a minha geração para trás Foi ainda tinha silenciada. muito tabu. Exatamente. E a gente foi muito silenciada com anticoncepcional desde nova. Porque, era um fluxo que estava desregulado. Mas era o primeiro ano que essa menina estava menstruando. Então, entra com anticoncepcional para regular. E o anticoncepcional, automaticamente, não faz com que a gente enxergue realmente o nosso ciclo. Sim, né? não. E aí a gente não... É um fake, né? Exatamente, a gente não foi se conhecendo. Tanto que ouço muito relatos de mulheres que quando param de tomar o anticoncepcional, que aí vão identificar que tem algo diferente acontecendo. Exatamente. Então Acontece muito. Muito. E da mesma maneira que o menino, desde os seus 12, 13 anos, ele se toca, ele se masturba, a menina não faz muito isso. E aí ela acaba não se conhecendo tão a fundo.
Sim. E geralmente da minha geração para trás, eu acho que ainda vem com muito tabu. Eu acho que essas outras que já viraram nossos filhos, né, já vem com outro pensamento, com mais liberdade de se conhecer. E isso vai ser muito positivo até pra gente que é da saúde, que é uma paciente que já vai chegar com consciência, Sim. para trazer pra Sim. gente também. Sim. Falta um pouco da consciência corporal, né? Muito, muito. Agora, assim, falando muito da fisioterapia pélvica, para além da endometriose, mas também em paralelo e muito em relação a isso, a parte intestinal é uma parte que você também analisa, né? Então, porque só para vocês entenderem, às vezes a gente faz uma contração na hora de evacuar, ao invés de relaxar, Que é chamado que é anismo. o chamado anismo, né? Exatamente. Essa menina que tem dor para evacuar, o pensamento vai ser o mesmo da relação sexual. Então, eu tenho fezes ali, ela vai passar, né, no reto e eu vou sentir dor. O que que eu vou fazer porque eu tô sentindo dor? Eu vou contrair. Quando a gente faz o teste do balonete, que a gente coloca um balonete na região retal dessa paciente, a gente pede, faz a força evacuatória pra gente ver como é que é. O balão sobe. Então ela sobe, ela contrai ao invés de relaxar. E aí, ela, por sentir dor, ela começa a gerar tensão também nessa região retal e começa a desenvolver contração para tentar evacuar. E aí ela não evacuou direito, fica sempre com resíduo ali dentro daquela região. E o pior para mim de tudo é aquela ampola retal dilatada, que aí ela fica 3, 4 dias, 5 sem evacuar. E aí, muitas das vezes, as pessoas ainda acham que é normal ficar esse tempo todo sem evacuar. E fica uma ampola dilatada, que aí a gente também entra nisso, porque a gente entra com a dessensibilização da ampola. Porque se eu tenho uma ampola dilatada, olha o quantos de fezes que eu vou ter que ter ali para eu sentir que tem fezes e vontade de evacuar. E quando eu sentir vontade de evacuar, se é uma pessoa que não bebe muita água, o que que meu corpo vai fazer com aquelas fezes paradas ali? Vai tirar a água das vai fezes, ressecar. vai Nossa. ressecar. E ela contrai para evacuar, o que que ela vai sentir? Dor. Dor demais. Aí vai começar um ciclo, óleo mineral, lavagem. Não é exatamente isso É que exatamente acontece? isso que acontece. E aí a gente da fisioterapia, a gente também entra com essa parte, né? A gente entra para tirar esse anismo, tirar essas tensões, ensinar essa mulher a evacuar de forma correta. E se a gente observar também no teste do balonete, se essa ampola está muito dilatada, a gente começa a fazer um trabalho de desensibilização, para que ela comece aos poucos ir sentindo que tem fezes ali com menor quantidade, para que ela consiga evacuar todos os dias. Se não todos os dias, pelo menos um dia sim, um dia não, no máximo. Pensando assim clinicamente, Ju, para essa paciente que está no consultório do ginecologista, quais os sintomas você acha que seriam Um start. um start para o ginecologista já fazer o encaminhamento ou para a paciente já buscar uma fisioterapia pélvica? Olha, basicamente parecido com o que a gente já falou, né? Quando a paciente tem queixas de dor à relação sexual, mesmo que seja somente ao fundo, isso pode evoluir depois para um vaginismo. Quando a paciente reclama que tem quadros de infecção urinária de repetição, porque provavelmente não está fazendo esvaziamento completo daquela bexiga. Quando ela reclama que ela está indo muitas vezes ao banheiro, tá? Isso aí já pode ser aquela bexiga que não está trabalhando de forma coordenada, pode ser uma bexiga hipocomplacente, uma bexiga que não está distendendo mais tão bem, por falta mesmo dessas informações. Então, enche um pouquinho, já esvazia, enche um pouquinho, já esvazia. E aí pode parecer uma bexiga hiperativa, mas não é, às vezes pode ser da própria patologia. Quando a paciente tem dor para evacuar, quando a paciente ela relata que eu vou evacuar, mas parece que fica sempre um restinho de fezes ali. Parece que eu não evacuei tudo. Do esvaziamento incompleto, né? Até a própria incontinência urinária, porque incontinência urinária ela também pode vir de músculo tenso. E na grande maioria vem de músculo tenso. Não vem de músculo A gente fraco. acha que é só aquele assoalho que tá frouxo, aquela paciente... O que a gente tem que pensar? Músculo pélvico é um músculo postural. Igual as costas. Músculo postural, é claro que ele vai estar mais tenso do que fraco. Sim. Se a função dele é estar posturada o tempo inteiro. Né? E sustentar, né? Todas as estruturas. Exatamente. Então, quando essa mulher ela começa a relatar essa sintomatologia, já é importante
encaminhar pra gente. Ou até mesmo ela descobriu que tem uma endometriose, mas aparentemente não tem sintomatologia nenhum. Mas passa pelo físio, porque às vezes ela pode estar iniciando um quadro ali que daqui a um ano pode vir voltar, começar a surgir nessa paciente. Então, assim, avaliação de fisioterapia É muito pélvica. importante. E esse médico que vai levar essa paciente para o centro cirúrgico, manda pra gente antes, manda pra gente depois, até para a paciente ter um sucesso nessa cirurgia e ele também ter um sucesso, né, na cirurgia que foi executada por ele. E eu acho interessante porque, assim, recentemente a gente teve o diagnóstico da Anitta, que aí eu acho que foi quando a endometriose deu uma explodida, que ela precisou fazer fisioterapia pélvica Também. também, né, em todo esse processo. Então você vê que mesmo uma pessoa com conhecimento Poder e acesso, aquisitivo. poder aquisitivo, né, os sintomas, né, obviamente, né, a gente sabe, um atraso de diagnóstico, um atraso de suspeição diagnóstica, que eu acho que vem melhorado muito, né, ao Sim. longo do tempo, né, então a gente já está na endometriose já bastante tempo, Bastante tempo. mas a gente sabe que, de fato, esse boom é mais recente. Eu acho que de uns 5 anos pra cá que tá dando assim. A Anitta, ela demorou 9 anos para ser diagnosticada. Que é mais ou menos a nossa média a aí de média, 10. é a Mas você vê que média. mesmo sendo a Anitta, Exatamente. E ela relata, né? Eu vi uma vez um documentário dela e ela falando que ela já tinha cansado de procurar médicos, porque ela já tinha passado por vários especialistas. A queixa dela era da dor da relação sexual. E ela achava que o problema era o tamanho do pênis. Das pessoas. E ela ficava assim, gente, não é possível, eu sinto muita dor. E com parceiros que tinham um tamanho menos favorável, ela não sentia tanto. Provavelmente porque ela já instalou isso na cabeça dela, né? E aí ela começa a procurar e não encontra. Um dia ela passa muito mal e aí ela vai para uma emergência e ela encontra uma profissional que fala com ela sobre endometriose. E aí ela começa a buscar, na verdade. E é muito importante, porque às vezes eu ouço algumas pacientes falando assim, mas o meu preventivo deu tudo certo. preventivo não faz diagnóstico de endometriose. Exatamente, preventivo, meninas, não faz diagnóstico de forma alguma. Ou até mesmo, às vezes, elas falam assim: ah, o próprio exame de transvaginal, às vezes aquele transvaginal muito superficial, com um profissional também que não é nem especializado. Então, a Anitta, ela relata que ela fez vários exames e os exames não davam nada. Mas será que eram os exames corretos? E aí ela passa por uma cirurgia. E aí depois ela faz a fisioterapia. E isso pra gente da fisioterapia foi muito importante, porque a Anitta é uma figura, né, muito conhecida, pública. Há quem gosta, há quem não gosta, mas ela tem. Ela consegue abraçar muita gente, né? Levando informação. E ela trouxe muito à tona essa questão da endometriose. Muita mulher se viu ali nela. E principalmente da fisioterapia, porque era até engraçado quando ela fazia a fisioterapia dela, ela fazia com muito humor, mas ela abordava essa importância também da fisioterapia pélvica. Mas você vê uma mulher que tem todos os meios, os melhores hospitais que ela quiser estar, os melhores médicos, e mesmo assim ela demorou 9 anos. Porque, assim, é um diagnóstico que, não teoricamente, mas, assim, é um diagnóstico que é difícil já numa população que tem um pouco mais de conhecimento, em quem tem mais déficit, né, em relação a acesso, é muito pior. Sim. E muito mais do que isso, eu acho que a gente também modificar aquela sensação que a gente tem de que sentir dor é normal. Isso. Sentir dor não é normal. Não é normal. Isso. E a gente tirar essa questão intrínseca. Não, a cólica da menstruação, É aquela normal. cólica. É Porque normal. a gente foi criado pra isso, né? Toma o Buscopan que vai passar. Eu sempre pergunto para paciente, mas você precisa tomar remédio? Quando você tem cólica? Se você precisa tomar remédio, peraí, se precisa tomar remédio todo ciclo menstrual sem tomar remédio, não é normal. Não, ou então não consigo ir pra escola, não consigo Preciso trabalhar. Né? Não é comum. Exatamente por isso. A gente normalizou, principalmente as mulheres. Eu não sei se isso é conta desse nosso histórico, né, do feminino em si, que a gente foi, né, vem aí dos bisavós, tataravós, aquelas mulheres que tem que ser forte,
é uma fortaleza, é o sexo frágil, mas não é o sexo frágil. E quando a gente já entra né, na mulher mais moderna, a mulher que dá conta de tudo, e às vezes o dar conta de tudo não faz a gente perceber a nossa dor. Aham. Porque às vezes, se a gente está focada em uma coisa, a gente desfoca até do que pode estar incomodando, ou vai empurrando, Sim. camuflando com as medicações. Então é exatamente isso, sentir dor não é normal. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui. O que eu queria deixar de mensagem para essas pacientes é mais que elas tenham um pouquinho mais de atenção com a dor delas e principalmente sobre a importância da fisioterapia pélvica para organizar esse cérebro dela referente a esses desconfortos, né? Sim. Então acho que isso é Fundamental, Obrigada, exatamente. Ju. Eu que agradeço por... Eu adorei. Que bom, que bom. Eu não sou macaense, né? Então, assim, eu me sinto muito abraçada por Macaé. E ter sido convidada para estar aqui com você hoje, né? Tendo a clínica em Macaé, mas não sendo de Macaé, eu fico, assim, muito feliz mesmo por esse convite. E estar dividindo e trazendo, compartilhando com as mulheres também, né? Eu fico feliz, principalmente pelo fato de você trazer uma clínica pélvica Para para Macaé. Macaé, porque eu sou macaense e aí eu sou daquela que quero que Macaé tenha tudo do bom e do melhor, todo mundo aqui e ter o acesso todo aqui. Eu acho que é um movimento que a gente tem conseguido cada vez mais fazer de entendimento para o paciente. A gente tem excelentes profissionais. Sim. A gente tem excelente assistência aqui, né? Sim. E você, na fisiopélvica, faz parte desses. Ai, obrigada.